Você acredita no espírito? Além desse corpo físico que temos, acha que há algo mais? E que é esse algo a mais que nos dá a vida? Ou você não acredita nesse algo a mais? Ou melhor ainda, acredita na materialização do espírito? Que ele, através de um médium, pode se materializar em sua frente? E que você pode até tocar nele como se ele fosse uma matéria? É por isso que se chama materialização do espírito. Nesse vídeo vou te explicar sobre esse fenômeno que há décadas vem causando tanta polêmica. Mas para aqueles céticos em causas espirituais, tem uma boa ou má notícia. Você sabia que a ciência já comprovou que ela existe e que é verdadeira? Seja bem-vindo ao canal Fatos e Mitologias, o canal das civilizações. Se você é novo por aqui, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Aproveite também para compartilhar, dar um like e comentar. Seu comentário é muito importante para o canal. Vamos levar a cultura e o conhecimento aos 4 cantos do mundo. Vídeo toda terça às 19 horas. Vamos ao vídeo após a vinheta. A materialização dos espíritos é um dos aspectos mais interessantes de se estudar no espiritismo, mas não é uma propriedade dessa doutrina em particular. A vinculação foi feita porque nos primórdios do espiritismo, ainda na França, esse fenômeno foi objeto de extensa pesquisa e foi publicamente respaldado e endossado por estudiosos que consideravam o espiritismo como um novo ramo da ciência. Antes disso, os fatos sobre esse assunto foram analisados com cautela e sigilo. Em determinadas ocasiões, e não me pergunte qual, ainda não sei, o espírito se manifesta a nós, encarnados, sem a necessidade de um médium. Às vezes é apenas para uma pessoa, como a que eu vi, e essa pessoa provavelmente tinha uma mediunidade aguçada, e outras vezes é para todos, não importa quem são essas pessoas. Esse processo envolve uma vibração inferior do corpo espiritual, como o disco de cores de Newton, que nos permite desacelerar sua rotação vendo cores que não vimos antes. Quanto ao espírito, ainda não há uma explicação científica aceita, mas até onde se sabe, trata-se de coletar fluidos vitais, algo semelhante à nossa energia animal, de um médium ou grupo de pessoas para tornar o espírito um pouco mais vivo. Em uma pesquisa realizada pela revista Times Square Prize, entre médiuns de todo o mundo, 6.783 países, não necessariamente médiuns, José Medrado, ou Medrado, como conhecido, recebeu um número surpreendente de votos, ficando em segundo na contagem geral, e o primeiro como médium de efeitos físicos. Os organizadores do evento disseram que 95% dos votos foram no Brasil e 5% nos Estados Unidos, Holanda, Venezuela, México e Reino Unido. É claro que nada disso faria sentido se não fosse a visibilidade do trabalho que fundou e dirigiu, em Salvador, na Bahia, mais precisamente no bairro de Pituaçu, porque o médium é reconhecido pelo trabalho, não pelos votos, como ele mesmo diz. Os resultados da divulgação já estão acontecendo, sob a capa de um livro, National and International Rank of the World's Best Legoworkers, no qual Medrado com o Centro Espírita Cidade da Luz foram destacados. Agora citarei a posição final dos 5 melhores médiuns do mundo. Em primeiro lugar, João de Deus, do Brasil, ele quebrou o recorde mundial. Em segundo lugar, José Medrado, do Brasil, ele quebrou o recorde mundial. Em terceiro lugar, Patti Negri, dos Estados Unidos. Em quarto lugar, Jennifer Valens, dos Estados Unidos. Em quinto lugar, Scott Milligan, do Reino Unido.
Agora citarei os melhores do mundo de efeitos físicos. Categoria: e melhores médios físicos do mundo, ou seja, esses médios fornecem uma energia apropriada para a materialização de espíritos e objetos. Só para ficar claro, nem todo médium é qualificado para esses fenômenos de materialização, é preciso ser médium de efeito físico. Vamos aos 5 melhores. Em primeiro lugar, José Medrado, Salvador, Brasil. Em segundo lugar, Scott Milligan, Reino Unido e Inglaterra. Em terceiro lugar, David Thompson, Austrália. Em quarto lugar, Gordon Garforth, Reino Unido e Inglaterra. Em quinto lugar, Stephen Upton, Ministro, Reino Unido e Inglaterra. Durante o tempo de Kardec, vários médicos e cientistas analisaram fenômenos físico-químicos. Foram adotados vários métodos para evitar fraudes, que foram muito humilhantes para o médium, como amarrá-lo e deixá-lo nu, e mesmo assim ocorreram as materializações. Este fenômeno foi estudado em 1870 pelo famoso físico e químico britânico William Crookes, descobridor do elemento tálio, AT, e membro da Royal Society. Tudo começou quando este cientista decidiu acabar com a ideia ridícula de que o espírito poderia ser materializado. Vou provar que isso é uma fantasia vulgar, disse ele. Mais de 3 anos após o início de sua pesquisa, Florence Cook, uma vidente de 17 anos acusada de fraude e considerada um fenômeno em sua época, se ofereceu a William Crookes e sua esposa para a pesquisa, em quaisquer termos. O relatório escrito pelo cientista era quase uma heresia. A adolescente liberou tanto ectoplasma em seu transe que deu vida a outra forma feminina, Kate King, capaz de andar e falar por mais de 2 horas seguidas. Florence Cook era curta e escura. Kate King era alta, loira e parecia ter 35 anos. A narração era detalhada, mostrando até as pulsações completamente diferentes dos vivos e dos mortos. Além disso, William Crookes incluiu 48 fotos em sua narrativa escrita. Gabriel Delany disse: William Crookes foi o primeiro cientista na Europa a ter a coragem de provar seriamente o espiritismo. Muito cético, no início de suas investigações, gradualmente o convenceram de que esses fenômenos eram verdadeiros. Ele declarou em voz alta e clara sem hesitação a certeza de que seu trabalho gerava a pura verdade. Desde então, outros pesquisadores o seguiram, como Alfred Russel Wallace, Joseph Oliver Lodge, Frederick William Miles, a membro da Association for Psychological Research, então editor de uma revista científica sobre o assunto. Richard Hodgson tomou o caminho aberto. Cientistas conhecidos como Friedrich Zollner, Weber, Ulrich, P.H. de Vries e Karl Duprel se renderam à verdade que começaram a defender. Na Rússia, Aksakov Butlerov, a da Universidade de São Petersburgo. Na Itália, os próprios professores Falconer, Scialia, Brofério, Finzi, Schiaparelli e César Lombroso foram obrigados a admitir a veracidade do fenômeno que suspeitavam anteriormente. Na França, Gibier, Richet, de Rochas e Camille Flammarion provaram a mediunidade de Eusapia Palladino, uma outra médium famosa. E qual é o objetivo do espiritismo na materialização? A materialização é uma das principais manifestações do espírito no mundo dos encarnados. Quando isso acontece, significa um voto de confiança em nosso mundo a partir de um nível espiritual, um vínculo que pode ser criado entre o desencarnado e o encarnado. Quando um espírito se materializa, ele pode tomar forma, cheiro e até se tornar tátil, capaz de ser tocado. Pode ser visível para apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas que podem ver ou sentir ao mesmo tempo. Não é necessário ter um médium desenvolvido para testemunhar a materialização da espiritualidade.
embora seja mais fácil perceber os sinais de materialização quando esse dom é bem recebido e desenvolvido. Como acontece a materialização? Para entender a materialização no Espiritismo, é preciso se aprofundar no assunto, pois envolve conceitos que não podem ser explicados em um pequeno vídeo. Vamos tentar apresentá-lo de forma simplificada para que não vejam a materialização como um mistério. Tudo no universo tem energia, e são os mais diversos tipos de energia, vibrações e intensidades muito diferentes. O nível espiritual pode manipular essas energias, assim como nós. No ambiente, existem geralmente 3 tipos de fluidos energéticos. A energia espiritual evoluída é o fluido energético mais puro. A energia da encarnação é a nossa força vital, o sopro de ar com que nascemos. A energia que existe na natureza, a natureza tem sua própria energia vital mesmo onde não há vida. Por exemplo, podemos sentir essa energia quando caminhamos para o meio do mato, cachoeira ou montanhas. Na presença desses materiais energéticos, o espírito pode usá-los para perceber e entrar em contato com as pessoas. A comunicação não precisa ser por meio de palavras ou escrita, na maioria das vezes é por meio de sentimento, intuição e emoção. Tipos de materialização. Existem vários tipos de materialização no Espiritismo, das quais as mais faladas são a ectoplasma e a espiritual. Ectoplasma. A ectoplasma é um fenômeno que consiste no uso de ectoplasma para tornar o espírito visível aos olhos humanos. A energia espiritual é muito sensível à luz, seja a luz natural ou a luz elétrica. Por isso, ao utilizar esse meio para se manifestar, a materialização aparece como algo transparente, fluido, com leve iluminação, sem traços humanos. E espiritual. Esta forma de materialização usa outros fluidos para se manifestar, e pode até assumir a forma humana, se desejado. O espírito pode se manifestar na forma de pessoas amadas, objetos, ou outros elementos visíveis e identificáveis ao mundo humano. Gostaria de fazer aqui uma observação. Caso apareça alguém cético, que eu sei que vai aparecer, por favor, ao deixar sua opinião desmerecendo a doutrina ou a mim mesmo que produziu o conteúdo, se dê a oportunidade de primeiro pesquisar, investigar em fontes confiáveis, estudar um pouco antes mesmo de emitir sua opinião sobre o assunto. Não sou contra quem não acredita, mas sou contra quem emite opinião negativa de qualquer coisa, antes de procurar investigar ou pelo menos ter uma base de conhecimento de qualquer assunto. E obrigado por ter ficado comigo aqui até agora.